Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Gusta, cadê meus chip? Cadê meus chip? Você lembra desse? Essa é muito boa. Nossa, tá na mochila, meus chip? Essa é antiguíssima, essa entrega a idade. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Eu pensei em fazer com você, Lucas, igual eu vi o Emicida falando outro dia num podcast, que é assim, o pessoal pergunta pra eles assim, o artista, e aí, Anitta, você fez uma plástica nova? Fez. Ah, e aí, fulano, você fez um disco novo, tal, não sei o quê? E aí, Emicida, e a situação na Ucrânia? Então eu pensei em fazer a mesma coisa com você, sabe? Eu faço um meme com gosto e eu pergunto pra você, amigo, e os aspectos teológicos, filosóficos, políticos, sociais da descoberta de vida alienígena? O que você acha? E aí, seguidores do Mike Leão? Como vão vocês? Eu achei que você ia responder assim, sim! Gente, fiquem até o final que vocês terão a resposta para essas e todas as questões da humanidade nesse episódio aqui. A regra é clara, se tem Steven Spielberg nos cinemas, a gente vai assistir. O gigantesco diretor estadunidense chega às telonas com Dia D, trazendo de volta um dos seus temas favoritos sobre uma perspectiva um pouco diferente. Quem conhece um pouquinho da filmografia do Spielberg é incapaz de negar o seu fascínio pela vida extraterrestre. E em Dia D, o diretor busca analisar os impactos sociais dessa descoberta em um mundo já tomado pelo caos. Spielberg revisita o tema praticamente de década em década, seja adaptando alguma de suas obras favoritas, seja construindo histórias originais com perspectivas diversas. Mas o que a gente achou de Dia D? Como ele se encaixa não somente na filmografia alienígena do diretor, mas entre seus filmes como um todo? Será que seu fascínio pelo tema se transformou em mais um bom filme? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dá 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente está pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir com a gente. Segue o Meia Pantufa também no Substack para receber conteúdo escrito toda semana. Quem dera, né? Toda semana quando a gente dá conta. Seja uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento ou uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Tá aqui no meio dessa gravação de Dia D e concordou com alguma coisa, discordou de algo ou quer só participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles aumentam a relevância do podcast. A gente tá percebendo que vocês estão comentando mais, viu? Valeu, ajuda muito o comentário de vocês, gente. Às vezes você tá com vergonha, ah não, só tem o meu lá, eu não quero falar nada não. Vai que eles vão ser grosseiros com a gente não é grosseiro, a gente é legal, a gente é grosseiro só um com o outro, né, gente? com os nossos ouvintes, a gente é sempre legal. Então comenta aí que a gente sempre acha muito massa quando vocês falam alguma coisa, a gente sempre repercute, pensa na melhor resposta juntos pra falar com vocês, é muito legal, eu adoro assim, eu não sei vocês, eu particularmente acho muito legal quando a galera se sente motivada a conversar com a gente sobre os filmes, é meio pra isso que a gente faz, assim, né? A gente discute um com o outro, mas é muito legal quando vocês fazem parte da discussão também. Bom, chegou a hora! Hoje é Dia D! Eu corrigi isso na pauta ainda, porque é sempre assim, hoje é Dia D e o nome do filme, né? Eu ia falar hoje é Dia D, mas hoje é Dia D, no Meia Opinião! Meia Opinião. Dia D, um nome muito mais bonito e misterioso do que Disclosure Day, que é o nome original, é o último longa de Steven Spielberg, saído em 2026, estrelado por Josh O'Connor, o onipresente Josh O'Connor, e Emily Blunt, que tá tendo um ótimo ano também mainstream, né, vamos combinar. Aqui a gente conhece esses dois personagens que não tem nada a ver um com o outro e vão se conectando ao longo do filme, porque há alguma experiência estranha no ar. O Josh O'Connor tem conhecimento sobre mistérios do governo americano,
ano e ele pretende divulgá-los porque o mundo merece saber sobre essas informações. E a Emily Blunt é uma repórter de jornal local que tá querendo crescer na vida, mas de repente passa por experiências estranhas. Ela parece falar línguas que ela nunca soube, ela parece entender as pessoas só de olhar pra elas, e ela tá tentando lidar com isso, e a gente vai entendendo o que está acontecendo durante o filme, no meio do processo aí. A história é do Spielberg, o roteiro foi escrito pelo David Koepp, e Spielberg, a gente tá falando bastante assim do Scorsese principalmente, né, o que são esses últimos anos aí do Scorsese, como a filmografia do Scorsese, a última filmografia do Scorsese tá se desenhando, e também a filmografia do Spielberg, né, que é um cara que se consolidou de maneira radicalmente diferente do Scorsese, né, num público diferente, num jeito diferente de fazer filme. O que são também esses últimos filmes do Spielberg, né, últimos mesmo, né, porque assim, a galera tá com os seus 80 e tantos, né, e então a gente nunca sabe qual vai ser o último filme. Um filme demora 2, 3 anos pra ficar pronto no mínimo, e a gente vai, enquanto isso, aproveitando essa filmografia desses grandes caras aí da nova Hollywood que consolidaram a maneira de vender e de ver filme principal que a gente vê no Brasil e no mundo, né? O Spielberg é sempre um mistério se ele vai pra um lado mais pessoal, mais autobiográfico, se ele vai pra um lado mais Indiana Jones 5. Eu sei que não é dele, tá, gente? Mas o nome dele tá lá. E aí a gente nunca sabe muito bem pra que lado vai, então é sempre muito interessante. Como a gente disse na introdução, a regra é clara: se sair o filme novo do Spielberg, a gente vai no cinema assistir. Lucas, e aí? Dia D, o que você achou? Cara, eu tava muito curioso pra esse filme, eu evitei ver muita coisa sobre ele. Acho que eu vi um trailer que passou no cinema, um dia que eu fui, mas evitei de ver muita coisa sobre ele. Falei, cara, Spielberg, alienígena, não tem como dar errado, não preciso ver mais nada. Não preciso saber mais nada desse filme, só preciso ir. Não tem como ser ruim. Cara, era um dos mais esperados pra mim esse ano e ele cumpriu as minhas expectativas, viu? Eu gostei demais, assim, do filme. Eu gosto muito de como ele meio que... No filme ele transparece isso, né? Mas a gente sabe que o Spielberg gosta muito do assunto e eu sinto uma certa maturidade nele em relação a esse assunto aqui nesse filme. Uma coisa que, se você pegar os outros filmes de alienígenas, de extraterrestres dele aí, todos os filmes dele, né? Você vai ver desde ET, né? Que é o mais famoso, digamos aí, acho que dessa temática, que ele aborda aquela coisa mais inocente do ET que quer voltar pra casa, das crianças, da aventura, das crianças ajudando ele. Ele tem o Contatos Imediatos Terceiro Grau, né? Que é o impacto da sociedade, como é que a sociedade vê isso, né? E aquela coisa mais misteriosa. Ele tem o Guerra dos Mundos. Ele tem o Guerra dos Mundos, que é aquela coisa mais de guerra, né? Dos alienígenas que vêm pra... dos mundos, dos alienígenas que vêm pra destruir, né? A Terra, tudo. Então, ele já abordou isso daí de várias facetas, né? Desse assunto. Ele não é o cara que ele tem uma única visão daquilo, ele gosta do tema e ele aborda de todos os ângulos possíveis, né? De tempos em tempos. E aqui, cara, eu sinto essa maturidade nele porque parece que ele já abordou esse assunto de várias maneiras. Então, meio que ele não tá preocupado em, como é que vai ser a forma desse alienígena? Como é que... Cara, é uma coisa... Quando o alienígena aparece, né? No filme, você não é spoiler, né? Pelo amor de Deus, você vai ver esses filmes e achar que não vai aparecer um alienígena, você é muito inocente. Mas enfim, ele esconde, né? Ele esconde durante muito tempo. Mas o filme, ele não tá preocupado muito com aquela coisa, vamos ver como que é a forma desses alienígenas, o que eles querem aqui, na verdade. Ele vai por um outro caminho, cara. Ele vai muito mais pelo caminho de nós, como sociedade, lidando com essa descoberta, né? De, olha, de verdade foi comprovado aqui que existe essa galera que tá aqui no planeta e aí? Como é que a gente lidaria com isso? Mais especificamente como os Estados Unidos lidaria com isso, né? Mas enfim, e ele foca isso ali em dois personagens principais, né? Que é o Josh O'Connell e a Emily Blunt, que eu acho que eles estão demais aqui no filme. Eu gosto muito deles, acho que eles estão muito bem aqui. E eles têm, quando a gente acompanha os personagens em núcleos separados, boa parte do filme, e quando eles se encontram, eles têm uma química muito boa, cara. Eu achei que do meio do filme pra frente, eu gostei muito, assim, da interação dos dois juntos ali. Eu achei que funcionou, porque como eles ficam um bom tempo sem interagir, né? No filme, isso vem lá no meio. Eu achei que podia ficar muito distoante, assim. Mas, principalmente porque eles são muito diferentes e tudo. Mas eu achei que funcionou muito. E é um filme, assim, o Spielberg, ele consegue encaixar tudo muito bem. Ele começa com uma pegada thriller, o cara tá fugindo ali com arquivos secretos governamentais e o pessoal tá atrás dele. E aí ele tem um tom bem humorado, aquela trilha sonora meio de aventuresca, assim, dos filmes do Spielberg, aquela coisa. Tem umas cenas bem engraçadas, assim, bem tipo de filme de sessão da tarde, assim. Tem uma cena que eles pegam
uns capangas lá, que a galera tá meio... enfim, não vou contar essa cena, mas enfim, é uma cena de um galpão lá que a trilha sonora... Galpão e capangas, cara, a trilha sonora e o que vai acontecendo, assim, cara, é uma coisa muito Sessão da Tarde, assim, e isso eu tô falando como um elogio, sabe? É muito bem construído. E eu acho que ele consegue... É o Spielberg, né, gente? A gente tá falando do cara que ele sabe fazer ficção científica, sabe fazer filme de alienígena, sabe fazer o filme de fantasia, sabe fazer o blockbuster, então, e ele consegue unir tudo isso aqui, cara. Eu acho que o filme, ele não foge da sua narrativa, ele tem um fio condutor ali, que a gente tem pessoas que descobriram algo sobre esses alienígenas, e a gente tem outras pessoas que já sabiam, que estão atrás deles, e ele vai acompanhando isso, mas ao mesmo tempo a trama é bem misteriosa, você não sabe direito o que tá acontecendo, o que eles sabem, o que eles não sabem, qual que é a relação dessas pessoas com eles, qual que é a relação dos animais que vão aparecer ao longo do filme. Então ele vai soltando pequenas pistas, assim, ao longo do filme, que nem tudo é respondido, nem tudo é fechado no fim do filme, e eu acho isso muito bom. Eu acho que o que a gente precisa saber, a gente fica sabendo aqui no filme, porque a gente não vai falar disso, a gente não vai chegar nessa parte que o Luiz tá querendo. Ouvintes, Luiz foi vocês não viram a minha expressão, ouvintes. O Luiz saiu das vezes, eu tenho certeza que eu ia odiar. Mas eu adorei, cara. Sabe o momento custava ver o prédio pronto? Gente, o filme acabou, eu pensei assim, Lucas. Já me veio assim, Lucas, na cabeça. Pra mim, sem revelar o final, pra mim essa é a questão aqui. Ele te entrega o que precisava entregar pra você entender a história. Dali pra frente não tem necessidade, fique a seu critério. Então assim, aí eu acho que funciona. Aí eu acho que ele faz isso muito bem feito. Eu gosto desse tom misterioso que o filme tem. O Spielberg, ele consegue misturar tudo isso muito bem, né? Que eu tava falando, essa junção de vários subgêneros diferentes ali. Cara, tem excelentes cenas de ação aqui. Tem uma cena de um trem que eu achei, que eu fiquei angustiadíssimo. Tem essas cenas mais Sessão da Tarde, né? Igual do galpão que eu citei. Tem cena de perseguição. Cara, e ele tem uns planos de sequências aqui, cara, que eu achei lindos, assim, de ver. Tem uma que o Josh O'Connor tá numa fazenda, ele precisa fugir de uns caras. Eu sabia que você ia reparar. Cara, que Nossa, câmera. Que cena maravilhosa. Que câmera. E eu, tipo assim, uma cena que não acontece nada, né? Em termos de ação, mas que Exatamente. câmera. E a câmera vai acompanhando ele, você fica tenso, assim, só de ver como é que ele vai conseguir fazer aquilo. A câmera entra dentro do carro e vai continuando com ele no carro, não tem um corte. E no começo do filme tem uma cena assim também. Tem uma cena da Emily Blunt, cara, que nessa hora eu falei, caralho, ela tava bem. Que ela entra no jornal, ela estaciona o carro e do momento que ela entra no prédio, ela é a mulher do tempo, né, do jornal, e do momento que ela entra do prédio pra trabalhar em diante, não tem corte por um bom tempo, e ela vai entrando assim, falando com todo mundo pelo corredor, e ela fala em 3 línguas diferentes, ela fala em coreano, ela fala em inglês, ela fala em alienígena. Ela fala em alienígena. Alienígenês. Cara, e não tem corte, até ela chegar assim no ponto que ela vai começar a gravação dela lá pra dar a previsão do tempo, não tem corte nessa cena. Eu achei maravilhoso, porque, cara, você entrar assim, mudar e conseguir, além de tudo que ela tava fazendo, as expressões corporais e tudo mais, você mudar a língua que você tá falando, tá? E não ter corte no meio disso, é surreal. Então assim, eu acho que o filme, ele é cheio desses momentos, assim, tudo que o filme se propõe a entregar, ele consegue fazer muito bem feito, assim, a ação, o humor, esse mistério que fica em volta ali do que tá acontecendo dos personagens principais, né? Do Hugo também, que é um personagem muito misterioso ali, durante um bom tempo da trama. O que eu acho que eu fico mais, assim, é que eu acho o vilão bem genérico. Eu acho que essa coisa ali dessa organização, com os capangas ali atrás deles, eu achei bem qualquer coisa, assim, beleza, tem uma organização aqui que vai tentar impedir essa galera, e meio que eu não consegui empatizar muito com eles, Rapaz, não consegui entender é um muito. desperdício de Colin Firth esse filme, né? Um desperdício de Colin Firth. Eu achei que ele ficou muito genérico, você não consegue entender, assim, qual a motivação dele direito, por que ele não quer deixar ver aquilo, é só o emprego dele, ele se preocupa realmente com aquilo ali, sabe? Então, eu achei que isso ficou meio genérico, ele simplesmente colocou, nós temos que ter um vilão aqui que vai tentar impedir a turma e a da organização aqui, governamental, federal. E é isso. Então, fora isso, a única coisa que eu achei que ficou meio qualquer coisa, meio blasé assim no filme, fora isso, eu acho que o restante funciona, tudo orna muito bem. Eu comecei falando que eu sinto que ele tem uma maturidade, assim, boa pra tratar desse tema, porque ele não se preocupa em explicar demais. É meio que ele já vai, o filme vai embalando, tem os seus mistérios, as coisas que não são reveladas logo de cara, que ele fica segurando até o final do filme, mas ele não tá preocupado em explicar, assim, quem são eles, de onde eles são e tal, aquela coisa de, por exemplo... Eu acho que só a cara que esse filme tem de começar pelo meio já me deixa feliz, assim, porque a gente vive na era da explicação excessiva, né? E esse filme tem uma cara de filme que começou pela metade, não é? Ele já começa meio
muito final de ato 1, assim. Ué, Ele já começa, tem o pessoal já tá... uma o briga, pessoal já tá atrás, né, do cara. Então você já começa no meio da perseguição ali, né? Já aconteceu, você não acompanha os personagens descobrindo aquilo. Então eu sinto que o Spielberg fala assim, ó, o público já sabe que vai ter alienígena, já sabe que o filme é sobre isso. A gente já tratou sobre esse tema no cinema várias vezes. A gente tem cansado de ter filme sobre isso aqui. Então já vamos começar o filme aqui subentendendo que a galera já sabe o que tá rolando. E vamos embora pra trama. Gente, assim, o Spielberg, ele é o cara, né? Ele tem a fórmula, não necessariamente só um segundo, Augusto, é que eu queria só pontuar que a gente vai passar pra lá pra pessoa que não gosta de ET. Ah, sim, eu vou falar sobre isso. Exato. Não é que não gosta de ET, tipo assim, xenófobo, tá, gente? Ele não gosta do filme ET de 82. Eu acho que ele não tem nada contra ETs, inclusive ele tem amigos que são. Mas o filme, ele tem um problema, assim. O Spielberg, como eu estava dizendo, o Spielberg... O Spielberg, ele é um diretor que ele sabe muito bem o que ele faz. Ele tem anos, né, de carreira de filmes de ET. Ele tem o Inteligência Artificial, o próprio ET. Ele tem um Indiana Jones lá que mexe com ET, um ou dois. Deve ter um monte de Indiana Jones que mexe com ET também. O Contatos Imediatos, enfim, ele tem vários filmes que tem já esse cânone de extraterrestre. E é um tema muito caro pra ele. E eu acho que tem muito a ver essa questão dos últimos anos de direção, que o Luiz falou na introdução e tudo mais, e o porquê ele fez esse filme. Eu sinto que tem um wrap-up, assim, uma sensação de, tipo, peraí, ó, vamos dar a sensação de que as pessoas podem descobrir que todo mundo pode acessar essas vidas alienígenas, essas formas de vida que a gente nunca tinha acesso e que ficavam a sete chaves, ou com o governo, ou no entretenimento, ou até no imaginário coletivo das pessoas, né? E eu acho que ele tem um pouco dessa sensação, assim, de eu sei o que eu tô fazendo, eu já tenho um cânone, eu já tenho uma estética já montada de ETs feios, porque os meus ETs são todos feios. E aí eu vou pegar isso tudo que eu tenho na minha história, na minha carreira, e vou fazer um filme pra, tipo assim, embalar tudo isso, porque talvez eu não tenha oportunidade de fazer um novo filme sobre o dia D, porque depois disso, depois do dia D, parece que nada mais importa, porque é como se tem uma quebra de paradigma, então a partir daí nada mais importa, porque vai ser uma coisa nova, uma construção de algo novo, e depende muito mais de como as pessoas vão fazer isso do que do diretor explicar, sabe? Eu acho que gera um pouco essa sensação dele, tipo, de, cara, a gente já fez tanto, a gente já teve tantos relatos, evidências e tudo mais, que agora é hora de vamos deixar tudo isso à tona. Então eu tenho a sensação de que o filme tem essa preocupação mais, assim, filosófica, né, por detrás do filme, de fazer isso, de mostrar essa parte. E no sentido de filme mesmo, de estrutura, como aficionado por histórias que o Spielberg é, eu acho que no fim das contas ele fez mais um grande filme de aventura, como ele sempre faz, né? Ele fez um grandíssimo filme que conta com protagonistas carismáticos, vilões caricatos, histórias absurdas, efeitos visuais pra ajudar ele a contar aquela história, né? Artimanhas do vilão pra tentar parar o mocinho, e perseguições de carro, trem, Steven Spielberg e um trem. Deixa o homem dirigir um trem. E ele sempre vai dirigir um trem muito, muito bem. E não como mineiro, eu tô falando realmente porque era um trem. Era um exatamente. Trem mesmo, é um comboio, como dizem aqui em Portugal. Então, a rapariga do comboio, né? Aquele filme A Menina do Trem, eu acho que é a rapariga do comboio. Rapariga do comboio. E é isso, assim, eu acho que ele fez um grande filme de aventura, com um grande tema principal por trás, né? Ele traz... Dá pra entender o propósito dele por trás desse filme. Isso é o mais importante, assim. Eu acho que o filme não fica escondido. Filme de extraterrestre, às vezes, fica tão misterioso, que fica tão subtema do subtema, que você não entende o que o cara tá querendo dizer. E eu acho que aqui ele é muito às claras, em todos os sentidos, sabe? É um bom filme de aventura. Como que o filme chama aí? O gajo que soltou os chips? O gajo que roubou os... Não, chama Dia da Revelação? Ficou como Dia da Revelação mesmo. E, assim, apesar de tudo isso, apesar de ter assistido um filme de aventura bom, apesar de ter ali os personagens carismáticos, né, eu concordo com o vilão, eu acho que essa tendência do mainstream de transformar todo vilão no Elon Musk já tá enchendo o saco, sabe? Tipo assim, parece que todo vilão é um bro-tech
que tem Mas ele nem é um Elon Musk, né, amigo? Ele é um capanguinha de governo, assim. Mas é uma vibe meio tipo assim, o high-tech que tem uma coisa... É uma coisa da ficção científica também, vai. Não vou pegar no pé, não, mas é porque ultimamente no mainstream tem rolado muito isso, né? Porque os vilões talvez sejam os Brotechs, né? Os Tech Bros. Mas enfim, eu acho assim que... Não acho o Josh O'Connor o auge do auge nesse filme. Eu, inclusive, acho que ele tá, assim, bem ok. Eu acho a Emily Blunt fantástica, assim. Eu acho a Emily Blunt um arraso nesse filme. Ela é a grande protagonista, ela é a personagem que tem mais camadas, ela é a personagem que acaba trazendo mais profundidade pro filme. E apesar de tudo, apesar de ter gostado, de ter embarcado nessa grande aventura, esse filme que vai passar na temperatura máxima, vai passar no... né? O filme do Spielberg é isso, é você assistir na TV de tarde e falar, que história legal, né? Que divertido isso. Apesar de tudo isso, eu acho que faltam algumas coisas assim no filme, sabe? Primeiro, o Steven Spielberg, ele fez Jurassic Park com os animatrons, com os dinossauros, e os dinossauros de Jurassic Park são mais fiéis, são mais bonitos do que esses passarinhos, essas raposas nesse filme. Ah, não, vai reclamar do CGI. Não, eu vou reclamar, porque o Steven Spielberg, ele sabe o que ele tá fazendo. Gente, fica muito feio um diretor Eu adorei aqueles animais. Eles são bonitos, eles são simpáticos, mas não dá pra ver. Mas você não sente que ele faz de um jeito que parece uma fábula, assim, quando eles aparecem? Porque eles são falsos, eles são uma transformação ali, né? Sim. E eu sinto que aqui naquele momento ali, ele quer fazer uma coisa mais, a cara de fantasia mesmo. Sim, a Branca de Neve, né? Tem uma coisa meio... João e Maria, né? João e Maria ficou claro. João e Maria, Branca... Total, que entra na casa da bruxa, recebe o alimento, fica amaldiçoado. Realmente. Nossa, nunca pensei... Sai da nave, né? É isso. Mas talvez tenha sido... Você vê como a gente não pode fazer estereótipos, gente. Mês do orgulho. A gay que reclama de CGI igual o Red Pill. Não, gente. Não é uma questão. Essa não é a questão. Augusto soltar ele no Twitter. Não é reclamar de CGI. É o Steven Spielberg já tendo feito o ET feio, Park. que você achei que era o ET feio. Ele usou um animatron também pra fazer um ET feio e ficou melhor do que aqui, entendeu? Tipo assim, eu acho que realmente, tipo, no mundo atual do CGI em qual vivemos, não dá pra mandar uma dessas, sabe? Tipo, eu realmente fiquei decepcionado com os efeitos do filme, eu acho que tira um pouco a alma, assim, tira um pouco do impacto, mas é isso, ele faz um filme mais fantasioso mesmo, o Lucas tem razão. É uma pegada um pouco mais fantasiosa pra, enfim, trazer esse encantamento, né? Os ETs, eles têm um pouco dessa alma boa, né? Os ETs, eles morreram, olha lá a chacina que a gente fez com os ETs. Tem uma coisa meio tipo, estamos falando da guerra, eles têm que interromper alguma coisa, tipo assim, uma guerra muito importante pra falar sobre os ETs, e aí, tipo assim, ninguém tava todo mundo cagando pra Palestina, mas a hora que aparece o ET morto, todo mundo fica mobilizado, né? É tipo Momento assim... Brenda, você já foi assistir Todo Mundo em Pânico? Exatamente, ainda não, mas é uma vibe meio assim, né? Tipo assim, mostra os ETzinhos mortos e tal, e todo mundo fica mobilizado. Tipo assim, passando essa estética de que os ETs, a lógica que a gente construiu dos ETs até hoje, ela, no fim das contas, vai ter um resultado positivo pro ser humano, né? A gente precisa ter pena dessas criaturas e ouvir, né? Estar disposto a ouvir o outro lado. Então tem um pouco dessa pegada, né? E voltando um pouco mais pro lado filosófico. Mas assim, o CGI me incomodou um pouco. Achei os personagens muito rasos, inclusive até a própria protagonista, às vezes eu acho ela um pouco rasa. Tipo, ela tem um problema com o pai, com o Parkinson, mas tipo, isso vira todo um tema, depois já não vira mais um tema e não explora muito bem isso. A questão do mistério em si, eu acho ele superficial, ele não consegue chamar a atenção o suficiente pra gente engajar naquele mistério. A gente sabia que era os ETs o tempo todo, sabe? Parece que fica aquele contínuo, assim, de o que é que a gente tá revelando? O que esse pendrive quer dizer? O que é o contato dela com os animais? Por que ela fala tantas línguas? Tipo assim, toda vez que aparecia uma cena misteriosa, supostamente, a resposta já era dada, preenchida automaticamente pela nossa cabeça, sabe? Então parecia que aquilo ali não tinha muito conteúdo, parecia que o mistério em si não tinha muito conteúdo, apesar do filme ter muito o que dizer. Então eu acho que assim, como aventura, acompanhar eles correndo, a corrida de carro, a corrida do trem, aquela cena icônica do galpão que o Lucas
citou, eu achei muito legal, assim, muito inventivo, muito Spielberg, assim, aventura, uma cabeça de criança fazendo uma cena, sabe? Muito, muito legal. Parece que tem muita imaginação por trás daquilo tudo, mas se você for ver pela estrutura de filme mesmo, pra segurar o mistério, pra você se engajar com aquela história, pra você ter algo mais a dizer sobre aqueles personagens, parecia que sempre tava faltando alguma coisa. Eu sempre precisava de alguma coisa a mais, e o final do filme é um pouquinho da cereja do bolo, né? Porque, tipo assim, a hora que acaba o filme, fica essa sensação de cadê a casa pronta, cadê o prédio pronto? Vem um pouco disso, tipo, tá, então você tava dizendo o tempo todo no seu filme a mesma coisa, você foi repetindo o que você queria dizer o tempo todo, vários personagens disseram a mesma coisa, né? Ah, o pendrive dizia a mesma coisa, o olhar pelos animais dizia a mesma coisa, né? Todos os personagens estavam falando a mesma coisa, e aí no final do filme, é isso que a gente tinha pra dizer. Tipo, esse é o disclosure, esse é o dia de que você descobriu todas essas informações por meio desses personagens. Então, assim, eu sinto falta de algumas coisas no filme, assim, de realmente ter uma tensão, de realmente ter uma revelação, de realmente no final das contas, esse mistério ter ter um twist, assim, eu acho que ficou faltando um pouco disso. Porque tudo que tava ali no filme, parece que na minha cabeça já tinha o autofill, assim, o preenchimento automático, então nada me engajou o suficiente pra eu sair do filme e sair falando, meu Deus, assistam esse filme, tem muita coisa nova, o Spielberg trouxe vários elementos diferentes. Não, parece que no fim das contas é uma... Tipo assim, ele leu o momentum, ele quis fazer o Disclosure Day até da própria carreira de filmes de alienígena. Foi um bom filme, um filme muito bem feito, muito bem executado, mas eu senti essa falta, sabe? Não sei se em algum momento vocês sentiram isso também. Vocês vão dar risada, porque eu vou por um lado completamente diferente de vocês, assim. Eu acho o filme ok, o filme é bom, tá, o Spielberg nunca vai entregar nada meia boca, né? Acho que nem o Indiana Jones 4 dele é meia boca comparando com outras pessoas, né? O cara sabe o que tá fazendo. Mesmo que ele pegue um projeto merda, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas eu acho o filme, assim, muito bom pro que ele é de verdade, que é um filme religioso. Esse filme é o nosso lar do Spielberg. Esse é um filme religioso. E assim... E ele é muito bom quando ele é visto sob a ótica, talvez, primeiro filme religioso do Spielberg. E eu tenho até dificuldade de concatenar, assim, certas ideias, porque eu acho que ele evidentemente falar do meu gosto pessoal. Eu gosto quando o filme tá pegado, ação, mainstream, o Spielberg é ótimo nisso. Gosto de perseguição, eu gosto muito da cena do trem, e eu gosto muito quando o filme é engraçado. Gosto muito das cenas da Emily Blunt com o namorado lá, esqueci o nome do ator, Wyatt, alguma coisa. O filme é muito bom quando ele é divertido. O filme é muito bom. Eu acho, pra mim, o filme é muito bom quando ele é divertido, quando ele é engraçado. Eu vou lá, beleza, eu tenho essa coisa assim. Porque o filme quer embarcar, especialmente no começo, nessa ideia do que caralho está acontecendo. E a gente é meio namorado dela, né? O que tá acontecendo? O que eu tenho que fazer? Que loucura. E aí a gente fica, vai pro norte por quê? Mas por que você tá falando isso? Ela vai descobrindo esses poderes dela que nem ela entende muito bem. Eu acho aquilo muito divertidinho, assim, acho muito engraçado. E gosto muito de muitas cenas de ação, apesar de achar que o filme redunda muito nelas, assim, né? Tem uns 4, 5 takes daqueles 9 Dodge preto que claramente são uma inserção comercial, chegando, assim, pra... chegou o cerco, aí chega aqueles 5 Dodge preto, assim. Eu acho que acontece muito, mas eu gosto da ação do filme como um todo, mas eu não gosto muito da análise, assim. Eu acho que o que me pegou muito foi... Eu acho que o Spielberg faz uma análise muito religiosa da coisa, uma análise muito cristã da coisa, vindo de um judeu, que é curioso, assim. A moral do filme me incomoda um pouco, assim, e a gente discute muito isso aqui, eu quero deixar muito claro, foda-se se o filme tem moral ou não, o filme não é ruim ou bom porque ele é religioso, o filme não é ruim ou bom porque ele deixa uma moral boa, porque os personagens são bons ou ruins, não é isso, mas eu acho que o filme peca mais quando ele quer ficar meio professoral religioso demais, porque, assim, o Spielberg claramente faz um paralelo ali entre o cristianismo e os sofrimentos do cristianismo com o sofrimento desses ETs e com essa religião. Esses ETs são divindades, esses ETs não tem contradição neles durante o filme, porque eles são a imagem da empatia, eles são Deus. Os ETs são Deus, e aí o filme é meio aquela música da John Osborne lá, né? What if God was one of us? É tipo assim, beleza, a gente tem os ET, tá provado que o ET tá aqui, e aí o que você vai fazer quando você é confrontado com a prova da divindade? Não é mais uma questão de fé, é uma questão de fazer com que essa divindade embarque no seu mundo, na sua concepção de vida, na sua concepção
concepção, na sua estrutura psicossocial, religiosa e tal. Então, assim, o filme, ele tenta falar sobre esses assuntos muito profundos, na voz do Hugo, principalmente, que pra mim é um outro desperdício de Como um Domingo, porque eu acho que o filme cai numa contradição, assim. Eu acho até bom que a gente não tenha debatido sobre isso, que vocês não tenham falado sobre isso, porque a gente deixa quase como uma segunda parte do episódio, mas eu acho que o filme tem uma pegada muito religiosa, muito religiosa, assim. O Spielberg tá quase dizendo pra gente que ele não é judeu, a religião dele é o ET, porque tem muito shot nosso lar, tem muito contra a luz, muito, assim, o sol que vai batendo, que fica na cara do seu Messias, que é a Emily Blunt, que esse close, aquele maravilhamento, típico maravilhamento do Spielberg, dos atores do Spielberg, tá muito focado nesses personagens que tem essa visão messiânica, que são personagens bem intencionados, que são personagens que só querem o melhor, que são conectados pela empatia e não sei o quê. Então, assim, eu acho que existe esse paradoxo de um filme que fala sobre a humanidade não precisa ser tutelada, a humanidade precisa estar em contato com a experiência religiosa completa, ter a prova de que a fé existe, que a fé tem fundamento, e aí a humanidade vai lidar com isso, vai lidar com entender a existência de Deus provada, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que o Spielberg tá tutelando a gente, sabe? De que ele tá falando assim que não, a divindade é boa, a divindade... Ele tá, assim, os ETs são bons, não existe contradição ali, é a empatia, eles vêm pra trazer o bem, a paz, a luz, é uma mensagem de bondade, é uma mensagem de... Viu? É um filme religioso. O que ele tá falando é, Deus é bom o tempo todo, tal qual um jogador de futebol 100% Jesus ali, a faixinha do Neymar. E aí, eu acho que existem muitas contradições nesse universo, porque esse tom meio infantilizado que essa discussão fica, especialmente na voz do Como um Domingo, eu tenho a impressão de que ela tá meio tutelando o espectador num filme sobre o espectador não precisar ser tutelado. E eu acho que ele tem razão de falar que as pessoas não precisam ser tuteladas. Sempre existe alguém que vai falar que sabe mais do que a população. A população não pode saber sobre isso porque a população não será capaz de lidar com isso. Quem é você? Quem te deu essa autoridade pra esconder informações das pessoas? É porque você é governo? É porque você é uma agência? É porque você tem dinheiro, tem poder? Foda-se você, isso não quer dizer nada. Então, essa ideia transmitida pelo jornalismo versus governo, digamos assim, ela é muito boa, mas pra mim ela cai em contradição com a mensagem religiosa que o filme dá, porque eu tenho muito a sensação de que o Spielberg tá tutelando, assim. E eu acho que é um filme recheado de paradoxos, porque a gente conhece o Spielberg, porque a gente sabe quem ele é, de onde ele vem, assim. O Spielberg, ele sempre tenta, exceto Fabelmans, ele sempre tenta manter um distanciamento da obra dele, assim. Ele sempre tenta passar a impressão de que, eu não sou um diretor autoral, eu não estou querendo jogar as minhas crenças, o meu ponto de vista no espectador. Cinema é feito pra entretenimento. Mas ele chegou numa idade em que isso está indo às favas, e que bom. Eu comecei o episódio falando sobre a gente acompanhar o Scorsese e o Coppola e o De Palma e o Spielberg, o pessoal da nova Hollywood chegando aos seus 80 anos e como eles vão entendendo o cinema, o canto do cisne deles, e eles vão se aproximando mais do próprio cinema, porque de repente as coisas que eles têm a dizer acabam ficando importantes, né? Autores se confrontando com a própria velhice. E eu acho bom isso, eu acho bom que esse seja o nosso lar do Spielberg. Eu acho que o Spielberg tá muito nesse filme, apesar de eu não gostar da mensagem. É uma coisa meio... Eu tenho muito essa discussão acho que especialmente com o Gusta, quando a gente fala tipo de Pablo Vittar, que eu falo assim, eu não ouço, não tá na minha playlist, você nunca vai ouvir na minha lista, mas que bom que tem. Essa é a sensação que eu tenho com Disclosure Day, assim. Que bom que o Spielberg tá fazendo uma coisa mais próxima, mas ao mesmo tempo ele não consegue se desvincular dessa coisa de se afastar. Eu quero ser autoral, mas nem tanto. Porque ele foca num ponto de vista cristão, sendo que ele é judeu. Então, tipo assim, e ele faz um filme religioso, mas ele tenta fazer um filme religioso mais geral, mas ele foca muito na perspectiva cristã da situação, talvez pra tentar se afastar. Entende? Pra mim é sempre um paradoxo. Ele quer passar mensagens de crença religiosa, da visão dele de mundo, mas não sobre a religião dele. E eu acho que ele tenta fazer uma discussão que acaba ficando meio ingênua, assim. Eu discuti muito sobre isso com a Carla, porque eu acho que ela tem um ponto que ela fala assim, a discussão religiosa, ela é meio ingênua. E não pra falar mal da religião, é pra dizer assim, a religião, ela depende de fé, e isso vem de uma ingenuidade boa do ser humano, porque a fé, ela carece de comprovação na essência. É até bonito que a religião seja baseada em fé, em não evidência. E aí o Spielberg tá fazendo com que a gente confronte isso. E se eu tiver evidência da divindade, todos nós viraríamos meio
crianças. Todos nós teríamos uma visão muito ingênua se a gente passasse pelo dia D. Mas eu acho que o filme tá sempre assim, mancando entre esse paradoxo, entre esse, o público merece saber, mas eu tenho uma mensagem meio pronta que eu preciso entregar pro meu público. Eu sou onisciente, mas eu sou autor. Eu sou afastado, mas eu sou próximo. É muito difícil de fazer um filme religioso em que você esteja 100% afastado, sabe? Então, eu acho que o filme fica meio tentando me ensinar alguma coisa, porque todo filme religioso tenta te ensinar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele fala, tirem as suas próprias conclusões. Ele vive ali num universo de paradoxo que pra mim faz ele ficar meio chato, sabe? Então eu gosto dele mainstream, dele ação, dele pegado, eu gosto dele divertido, mas filosoficamente eu tenho minhas reservas, assim. Eu acho que o Spielberg tá, tipo, numa depressão dos 80 anos, do tipo, olha, eu tô tentando me entender na minha própria religião, tô tentando me entender nas minhas próprias crenças, eu tô tentando vincular a minha visão de mundo, de alienígena, do que é uma vida alienígena, do que isso significaria pras pessoas, com um cinema mainstream. E o resultado é muito nossulárico, assim. O filme... Gente, repara, se vocês forem ver esse filme de novo, é muita coisa, muito etérea, muito bonita, muito Jesus está vindo, muito, sabe? E ok, beleza. Legal que o Spielberg tem um filme religioso. Muito bom, muito bom. Mas eu não gostei do resultado como um todo. Eu acho o filme ok. Acho o filme, assim, o Lucas fala muito do filme 3,5. Pra mim é muito um filme 3,5, assim, porque ele é um filme paradoxal, sabe? Ele embarca muitas coisas, embarca o talento técnico do Spielberg, esse afastamento técnico do tipo, eu sei fazer filme pra todo mundo, com uma mensagem que é contraditória, que é inerente a filmes religiosos. Todo filme religioso vai ter uma contradição, porque é uma coisa que a gente não consegue abarcar, né? Gente, eu sei que a discussão ficou muito cabeça, muito abstrata aqui, mas eu saí desse filme com essa visão muito abstrata, porque eu não esperava um filme religioso, e pra mim é um filme religioso, e nada vai me tirar da cabeça que esse é um filme religioso. Então eu tenho essa aventurinha do Spielberg com essa mensagem religiosa que eu nunca vi nele nesse ponto. Eu acho que ET tem, eu acho que Contatos Imediatos tem, mas nunca com esse peso. Isso vem com essa idade, né? Com esse canto do cisne, e eu acho legal porque eu acho que abre muita margem pra discussão, mas pra mim ficou meio 3,5, assim. Eu acho que o filme poderia dizer mais e melhor, talvez até de forma mais bonita, mais engajante do que um filme que não sabe muito bem se quer ser moralista ou não, se quer ser religioso ou não, e como ele quer interpretar as religiões interpretando isso. E acho que, assim, se a gente for trazer pra vida real, eu acho que ele bota muita fé nas pessoas, tipo assim, de que a prova da vida extraterrestre iria desmantelar as religiões, como a Jane fala lá. Gente, tá mais do que provado que, assim, as pessoas adequam, as religiões, os dogmas adequam o ponto de vista de acordo com as novas informações. Eles não se desmantelam, eles absorvem as novas informações. As religiões não iam acabar de jeito nenhum. Elas iam mudar de nome, elas iam mudar de endereço, elas iam dar um jeito de abraçar aquilo ali e beleza, a gente tem ETs, mas os ETs são criaturas de Deus? As religiões iam falar que sim e pronto. Tanto é que a irmã tem essa discussão lá no meio. Então assim, eu fui por um lado muito, muito mais abstrato, muito mais teológico da coisa do que pela ação. A ação eu já sabia como ia ser, ela é muito competente, ela é muito boa, pra mim é a melhor parte do filme. A moral, a abstração teológica, pra mim ela tem essas questões, assim. Mas recomendo super que vão ao cinema, tá? Eu vi que tava tendo uma discussão que o pessoal ficou puto com o PH Santos, porque o PH falou que não gostou do filme, e aí o pessoal falou, que merda você fazer isso, agora eu não vou ver o filme. E ele teve que fazer um discurso pra ensinar as pessoas de novo que, gente, crítica tem base, tem estrutura, mas crítico não é fã de filme, crítico não é pago pela Diamond, não. Eu vou lá e falo se eu gostei ou não, e de qualquer forma vá ao cinema tirar suas próprias conclusões. Uma crítica falar que não gostou de um filme não é e nunca deveria ser um indicativo de não vá ver o filme. Gente, vá ver o filme e tire suas próprias conclusões. A gente tá aqui pra expandir um debate, pra falar as nossas opiniões e contrastar elas e ver o que a gente acha ou não acha, e talvez pegar outras perspectivas, mudar de opinião. A gente já mudou tanto de opinião aqui nesse podcast, nós três, né, discutindo coisas. Não, realmente, eu não tinha pensado sobre isso e tal. Eu acho legal. O que é mais foda de cinema é a gente tá aqui pra debater, gente. Não vai lá no cinema e vem aqui nos comentários e fala assim, Luiz, você está redondamente enganado. Nada mais legal do que isso. Alguém virar aqui e falar, Luiz, você tá cagando no pau, você não entendeu nada. Porque se a gente não gostar de debater, a gente não tava aqui, né, gente? Em primeiro lugar. Mandem brasa, por favor. Eu tô chocado, né? Porque eu não imaginava
imaginava que você ia trazer essa Não perspectiva. esperava por esse ângulo. Não, ninguém esperava. Eu acho que tem essa coisa da empatia, né, que eles falam bastante no filme, que é uma coisa muito cristã, né? Essa coisa de, o ser humano ele só é o que ele é porque ele tem a empatia, as outras espécies não têm. Então, a partir do momento que a gente tem empatia, a gente consegue entender o lado do outro, né? Isso é uma coisa que eu acho realmente muito religiosa dentro da construção do filme. E aí, quando a gente conhece o real, a paciência, né? Eu acho que também tem essa coisa cristã da paciência que os alienígenas têm, né? Tipo, essa coisa de, tipo, Jesus esperou tanto tempo, né? Ele viveu a vida dele inteira, que sofreu, foi preso, né? Aí, tipo, tem lá a polícia prendendo os alienígenas, né? Sofreu, foi torturado. A menina faz Tipo uma assim, chaga tentando resistir ao demônio entrando no corpo dela. Exato. Gente, não, é super crente. Exorcismo de Emily Rose, aquele momento ali total religioso. Claro que os elementos religiosos, eles estão ali evidentes, né? Ele tem essa leitura mais religiosa, tem a freira, tem a personagem que traz esse peso cristão pra balança e tudo mais, mas eu não imaginava que você ia pesar tanto a análise pro lado religioso, porque eu acho que ele tem esse balanço da religião pra mostrar pra gente que existe ali alguém, uma força dentro de nós mesmos, que não quer acreditar, porque a gente quer manter o status quo, então a gente quer manter os nossos ídolos permanentes. Eu acho que tem um pouco dessa linguagem ali no filme, de tipo, não, a religião, ela vem pra engessar o status quo, né? Então a gente tem Cristo, Deus, e é isso, sabe? A gente vai manter isso pra nossa fé. Agora, se aparecer um outro, o que vai ser de nós? Então eu acho que tem essa balança, mas não necessariamente que o filme tá falando que ele é um filme cristão. Eu acho que ele tem essa pegada mais We Are The World, sabe? Ele não é um filme cristão, ele é um filme religioso. É completamente diferente. É porque a gente, quando vai pro nosso lar e tal, aí a gente já começa a criar... Que não é um filme cristão, é espírita do nosso lar. Gente, não era? Achei que era. Não. Eu acho que era. Menina, tem que assistir de novo nosso lar. A gente não vai entrar em teologia, né, gente? Espiritismo não é religião dogmática, não. Mas assim, o espiritismo abraça o cristianismo, de certa maneira. Existe muita vinculação, porque o espiritismo não se considera uma religião. Porque o espiritismo não se considera uma estrutura dogmática, religião teológica. Mas aí tem esse rolê, assim, em né? teologia hoje, né? Eu não... Se fosse por eu fazer o convite, por exemplo, eu não ia fazer. Não ia ter como, porque eu não ia nem saber que essa discussão ia ser pó. Mas enfim, acho que faz sentido, sim, essa discussão tá dentro do filme, ela existe, mas eu acho que realmente não é, assim, o centro, sabe? Eu acho que o centro do filme é justamente fazer esse wrap-up do porquê o Spielberg falou tanto sobre alienígena na carreira toda dele e meio que linkar os eventos históricos, né? As aparições, porque ele vem lá há 75 anos, os alienígenas vêm aparecendo, e eles têm esse formato. A primeira pessoa que viu, identificou como um cabeçudo de olho preto, não sei o que lá. Aí depois de um tempo, teve um avistamento de uma nave. E aí teve um registro histórico de um militar que viu e que passou o caça por cima de tudo isso. E aí foi acumulando esses pendrives, né? Essas provas. É físico no filme isso. Então, tipo, precisa proteger essa informação. Cada contato que é feito com o ser humano, ele vai sendo protegido porque a gente ainda não é capaz de acessar toda aquela informação. E aí vai ter um dia que a gente vai precisar... e agora é a revelação, né? É a revelação do religiosa. Agora eu tô entendendo seu argumento. Mas no fim das contas tem tudo que é estranho a nós, eu acho que tudo que vem assim com essa pegada mais tipo, é o desconhecido, eu não sei o que é, e eu vou ter empatia para conhecer, ele acessa o nosso lado mais religioso, né? Do tipo, eu não conheço isso, eu não conheço esse extraterrestre, eu não vou me armar de bomba pra matar ele. Não, eu vou conhecer, eu vou absorver, como você mesmo disse, né? Eu vou deixar ele entrar e vou receber ele aqui no meu noticiário com a terceira maior audiência da televisão norte-americana, né? Então, assim, eu acho que tem essa coisa de vamos receber o que tem de desconhecido no mundo. Mas nunca imaginei que você ia trazer essa visão mais religiosa completa, assim. Não, foi só o que ficou na minha cabeça no filme, assim. Porque eu acho que a gente assiste com contexto, sabe? Eu tô falando muito em Canto do Cisne, né? Eu acho que a filmografia desses caras da nova Hollywood, a contemporânea, ela tem muito desse... Quando você chega aos
seus 80 e poucos, o que que você quer imaginar como legado? O que que você quer passar de mensagem? Eu acho muito... A gente tem que entender contexto, né? Eu lembro muito quando... Eu não sei se você lembra disso, Gusta. Quando a gente entrou na faculdade, uma das nossas primeiras aulas de ciências sociais com o Léo foi falar sobre Maquiavel. E ele foi falar assim... Gente, ó, nós lá 17, 18 anos, né? Criancinhas. E ele falou assim, gente, não existe estudo de ciências sociais sem contexto. E aí foi falar de Maquiavel. E assim, desculpa puxar essa tangente aqui, gente, mas eu acho que é importante pro filme. Porque ele foi falar, Maquiavel é o príncipe, Maquiavel, os fins justificam os meios, não sei o quê. E ele foi falar sobre Maquiavel falando com um grupo que tinha um ponto de vista do mecenato que ele recebia pra escrever. E depois, quando Maquiavel foi preso e ele precisava se safar, o Maquiavel escreveu obras dizendo o exato oposto, porque o contexto dele tinha mudado. Então, assim, as nossas opiniões, as nossas posições, elas são muito escritas pelo nosso contexto. Então, um filme que o Spielberg faz aos 40 anos é radicalmente diferente de um filme que ele faz aos 80, mas radicalmente diferente. Um filme do cara de 80 e poucos anos consagrado como ele não vai ter nada a ver com Backrooms dirigido por um cara de 20. E isso precisa ser entendido, porque o cinema desses caras tá mudando, eles querem dizer alguma coisa. E eu acho que o próprio Scorsese é muito claro sobre isso, porque o Scorsese falou né? Falou em entrevistas. Eu não sei mais quantos filmes eu vou fazer. O meu próximo filme pode ser o último. Ele falou isso quando saiu O Assassino da Lua das Flores, né? Então é óbvio que isso é óbvio que isso é verdade, importante, né? pra esses caras, sabe? É óbvio que é importante pra eles, porque eles estão chegando num ponto de falar assim, qual vai ser a última coisa que eu tenho a dizer pro público na minha obra, sabe? Então é óbvio que isso é relevante pra eles. Então eu analiso muito o Dia D pelo contexto. O Spielberg tá querendo te dizer alguma coisa. Existe uma lógica de contexto que seja Fabelmans e depois seja Disclosure Day, sabe? Ele tá dizendo coisas pra gente, sabe? Por que que ele espera os 70 e tantos anos pra fazer um filme autobiográfico sobre aquele recorte ali, sobre como a situação da mãe transformou a vida dele, sobre o artista torturado lidando com aquilo. Ali ele tá falando sobre o artista torturado e aqui ele tá falando sobre crenças, sobre legado, sobre a vida dele, assim, ó, como que eu penso o mundo aos 80 e tantos anos, seja por meio de ET, mas assim, seja por como eu vejo o universo, sabe? Então eu acho que o filme, ele cresce nesse sentido de que bom que tem, porque é como o Spielberg tá vendo o universo a essa altura da vida dele. Ele tá vendo de forma mainstream, de fazer ação, perseguição, correria, trem, ele continua executando bem pra caralho, a gente citou aqui algumas cenas que são muito bem feitas, porque o Spielberg é gênio, e ele tá numa discussão teológica que evidentemente tá passando pela cabeça dele nesse momento, sabe? Um cara que tem uma vida conflitante, assim, psicologicamente falando, né? Teologicamente falando, filosoficamente falando. Ele tá chegando numa análise de senhorzinho sobre, o que eu penso? O que é o mundo? Como é que eu vou transmitir mensagens ao mundo nessa minha idade, desse meu jeito aqui? E é legal que ele não se isente disso, mesmo que eu acho que a posição dele seja meio cafona, sabe? No fim do dia. Ele é cafonérrimo. Nossa, o filme é cafoníssimo. Mas é isso. Ele tem a identidade dele. Ele sempre foi meio cafona, né? Pra ser Lucas, fala gente, um pouquinho. essa via teológica aí que o Luiz pegou, eu também não esperava. Eu não tive essa leitura do filme, mas ele falando aqui, eu acho que faz muito sentido, sim. Ele tem muito esse contraluz, ele trata os alienígenas como divindade, né? Assim, conforme a gente vai chegando mais próximo da revelação, né? Porque o filme é em torno disso, né? A gente chama de praticamente Dia da Revelação. Em Portugal, inclusive. Então, assim, o filme ele vai caminhando pra chegar nesse dia e a gente acompanha esses personagens que tiveram um contato ali, que tem uma certa ligação com esses seres e é tudo meio... Não é uma coisa... Eu dei o exemplo aqui do CGI que o Gusto reclamou lá dos animais, que é uma coisa muito fantasiosa, e quando chega nessa cena é realmente tudo muito fantasioso, assim, é realmente... A fotografia muda, a gente fica uma coisa toda cheia de luzes, de uma criança andando pela floresta, com animais com aquela... que visivelmente são falsos, mas todos bonitinhos e enfim. Então, assim, o filme ele tem essa vertente, né? Ele tem essa vertente de... Eu não diria que ele é tanto na narrativa, eu diria mais talvez no visual, em como ele lida em algumas escolhas fotográficas e em algumas escolhas do visual do filme e em como ele vai caminhando, ele talvez um pouco da narrativa. Nossa, é porque o Luiz me pegou de surpresa. Sim, também, mas ele fala assim, Deus, ele tá claro, falando, Deus conversa com a gente por meio da natureza. Os animais são a forma que Deus encontrou de conversar com a gente sem a gente se assustar. Gente, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, então, não, então, ele não fala Deus está em tudo. Mas ele fala em divindades o tempo inteiro. A Jane tem essa conversa com Josh O'Connor. Você não pode revelar
falar isso aí não, porque como é que as pessoas vão se confrontar quando elas se perceberem que existe uma divindade real? Ele chama os ET de divindade o tempo inteiro no filme, sabe? Então ele tava, é Deus. Então assim, aí Deus, como que vai aparecer o ET? O ET vai assustar? Vai, então eu vou conversar por meio dos animais. A abdução é uma experiência transcendental que você passa na infância, não sei o que. Não, tem essa pegada, mas é que eu acho que ele aborda lateralmente, assim, essa coisa, principalmente por a gente ter uma personagem que foi criada num mosteiro, que era novice, e aí tem essa coisa da freira, e ela ligar pra ela, e quando ela descobre que existe alienígena, ela primeiro que ela faz é ligar pra freira. E aí, como é que é esse negócio? Se existe ET? E aí, tem Deus, tem a Bíblia, como é que faz, irmã? E aí, a gente vê justamente o que o Luiz falou, né, que assim, as religiões se adaptariam, né, a isso, né, a própria freira, ela é a freira mestre, a freira líder, ela é o quê? Ela é só a freira. Madre? A madre, acho que é a madre. Enfim, a freira, ela acredita, ela é tranquila. Descobriu a palavra e não usou. A freira... Não, porque a madre, é porque madre parece que tem que vir porque logo eles chamam de nome, sister, né? Tem que ser madre. Eles chamam madre. De sister, então é irmã mesmo. A irmã lá. É a irmã mais velha. A irmã mais velha. A irmã mais velha, a irmãzona. É a irmãzona. Enfim, já que você falou que é um filme de sessão da tarde mesmo, do Spielberg, né? Chama a irmãzona. É porque o Spielberg ele não deixa isso de lado, né? Ele tem essa personagem que tem essa ligação católica, essa ligação cristã ali, e ela tem exatamente o diálogo, assim, que a freira fala uma frase que todo mundo que acredita em ET fala quando senta numa mesa de bar. Deus não criaria um universo tão vasto e grande somente para nós. Então, assim, a premissa de quem acredita em alienígena é sempre essa. Tipo assim, existe um universo gigantesco, por que existe a gente? Vai existir mais pessoas. Mais pessoas, mais seres, né? E ela fala exatamente isso. Então, assim, eu sinto que o Spielberg, ele toma um cuidado de colocar essa discussão religiosa dentro do filme, de inserir isso de alguma forma. E, assim, eu vejo que, visualmente, como aqueles que já têm o contato ali já tiveram algum contato com os alienígenas, eles são tratados dessa forma, né? Como uma divindade e tudo mais. Então, eu acho que, né, indo por esse lado, eu consigo visualizar essa pegada mais religiosa. Mas comparar com o nosso lar é triste, né? Acho que não. Mas o negócio é assim, ele sabe como fazer um filme ser interessante pras pessoas. É óbvio que ele não faria um filme 200% religioso o tempo inteiro. Ele não quer fazer um filme sobre discutir a vida após a morte, não sei o quê. Não vai fazer isso. Ele gosta ele é um cara mainstream, ele gosta que as pessoas vão ao cinema e fiquem encantadas, porque foi assim que ele começou. Então ele quer que as pessoas fiquem encantadas com o pular no trem, com a perseguição de carros, com a câmera que vai fazer o cara fugir escondido, não sei o que. Ele quer fazer isso e ele vai fazer isso porque o cinema é entretenimento. Ele nunca faria um filme 100% religioso, mas assim, o filme quer dizer isso. Pra mim é muito claro que é o que o filme quer dizer no fim das contas. E ele faz uma aventurinha. O filme religioso do Spielberg seria assim, é uma aventura cheia de humor, cheia de perseguições, de coisas legais acontecendo, de ação, de comédia em certo momento. É um filme super assistível, de qualquer pessoa, de qualquer idade vai lá, vai assistir, vai ter muitos momentos que vai gostar muito, muita gente pode ficar maravilhada com a experiência do cinema ao chegar lá pela primeira vez, mas pra mim é um filme que está dizendo uma coisa muito, muito, muito religiosa, e ok, beleza, é legal, o Spielberg foi por esse caminho, porque a religião sempre foi um conflito na carreira do Spielberg, assim, ele evitou por muitos anos fazer filmes sobre o Holocausto, justamente porque ele não queria virar o diretor em que o judaísmo fosse a característica dele, ele não quer ser o diretor judeu, ele quer ser o diretor de cinema. Então ele evitou por muitos anos, ativamente, abertamente, falar sobre o Holocausto no cinema, falar sobre judaísmo no cinema, até chegar em Lista de Schindler, porque, enfim, resolveu fazer as pazes com esse lado dele, autor. Então essa é uma característica dele, de sempre se afastar, de sempre se deslocar, de sempre se colocar de lado, assim, eu sou menos importante do que a minha obra. Só que quando você chega aos 70 e muitos, 80 e poucos, isso esquece, sabe? Isso, eu acho que isso acaba ficando mais claro sempre. A partir do momento que ele decide fazer um filme autobiográfico, acabou, assim, ele já abriu mão disso, né, desse distanciamento. E é muito legal que ele abra mão desse distanciamento, porque esse distanciamento, no fim das contas, não existe, né, gente? Vamos combinar, se você faz um filme, o filme você tá no filme. Esse distanciamento é uma ilusão. A gente tá, essa tecnicidade, vou fazer um filme técnico, vou fazer um filme de entretenimento, porque as pessoas não precisam saber quem eu sou pra curtir o filme. Mas você tá no filme, de um jeito ou de outro, você que fez. Então, é bom que ele tenha abandonado esse distanciamento nessa idade pra falar assim, ó, cara, meu cinema sou eu também, então eu vou misturar o que eu enxergo como distante, como isento, como não político, com o que eu enxergo como político. Ele chegou fez as pazes com
isso, né? Eu acho que há algum tempo já, nos últimos filmes dele. Cara, eu acho uma curiosidade completamente aleatória, mas eu acho muito engraçado como até hoje os americanos têm uma coisa com o Nixon, né? Direto, vira e mexe, eles dão um jeito de enfiar o Nixon no filme, assim. Vocês já repararam isso? Vira e mexe. É porque esse é um cara que é mais homogeneamente filho da puta, sabe? Ele tem poucos defensores, então ele é mais normal, mais mainstream de colocar em tela, vai desagradar menos gente, É mais sabe? fácil, né? Tipo assim, vou fazer um vilão nazista, pronto. E também porque ele foi pego, o escândalo dele é todo de se gravar, né, pra ter provas contra os outros, então ele é um mecanismo muito fácil de dizer quem foi o imbecil que filmou essas coisas. Ah, foi o Nixon. Então assim, é mais fácil pra eles de entender. Se fosse no Brasil, já sabemos quem teria feito isso. Enfim, cara, eu gosto dessa, assim, enfim, só pra fechar aqui, eu gosto dessa visão também, não é uma visão que eu tinha tido do filme, não, mas eu acho que ele vai muito por essa, como eu falei, eu acho que ele tenta falar ali no filme, deixar ali lateralmente, ó, também tô mostrando um aspecto das pessoas religiosas, como que eles lidariam com isso, né, como que uma freira lidaria com isso e tudo mais, como que uma pessoa que tem fé, ela, quando ela descobre esses fatos, como é que ela vai lidar com aquilo, né, eu acho que essa discussão tá no filme, mas assim, no fim das contas, eu acho que o problema maior desse filme é que se você tirar os aspectos técnicos, que eu acho que é o grande trunfo desse filme, no fim das contas, ele não tem uma mensagem tão nova. Ele tem um jeito novo do Spielberg abordar o assunto. Ele tem um outro ângulo, um outro ponto de vista do Spielberg que a gente não tinha visto antes, que é essa pegada mais religiosa, essa pegada de Ele é meio blasé, né, amigo? Então que o ponto que eu ia chegar, eu acho que assim, se não fosse o Spielberg, e se a gente não tiver, é muito cis, né? Mas eu falo assim, o filme ele é bom porque ele tem toda essa pegada de aventura, porque ele tem ação, porque ele tem vários elementos de entretenimento que funcionam dentro do filme no meio dele. Se a gente tira isso e fala assim, tá, mas no fim das contas essa história, ela para de pé se a gente não tiver toda essa ação e tudo, aí eu acho que não para tanto, sabe? Eu acho que ele vai por um lado que acaba ficando meio genérico mesmo, mas que ainda assim, pelo conjunto da obra toda, eu acho que acaba funcionando. E eu tenho uma outra teoria de que esse filme vai mal nas bilheterias por causa do final, porque... não, galera, vai ter gente que vai odiar esse final. Eu acho real, porque todo mundo no final do filme, assim, eu tava numa sessão que não tinha muita gente já, então era um sábado, então já não tinha muita gente, e aí no final todo mundo ficou assim... A minha tava lotada, todo mundo riu. Todo mundo falava, sério? Tipo Ficou assim, um casal esperando a cena pós-crédito quando eu saí. A Carla queria ficar. Eu acho que é arriscado, né? O Spielberg, ele tem culhão pra fazer isso, né? É um dos poucos que tem pra fazer isso, mas eu acho que realmente vai afastar um pouco as pessoas, o box office não tá muito bom, eu acho que, tipo assim, pra uma estreia de um diretor consagrado, sabe? Então, assim, é isso, né? Deixa os diretor velho fazer o que eles quiser mesmo e é isso. Enquanto tiver dando dinheiro pra eles fazer, esse filme custou 120 milhões, alguma coisa assim, então assim, foi bem caro, né? Um orçamento alto. Pelo que o filme apresenta, né? É até justo, né? É até ok. Porque o Indiana Jones... 120 pra fazer aquela raposa? É o que eu digo. Se colocasse uma raposa, eu não sei que os direitos dos animais não deixa uma raposinha num set por cerca de 1 hora. Que documento que precisa, gente, pra ter uma raposa de um zoológico? Não sei, mas era preciso ali naquele filme. Fazer uma coisa mais prática, um animatron de uma raposa, o Steven Spielberg sabe fazer. E assim, não acho que... Até eu vou refletir bastante sobre isso, sobre essa coisa mais religiosa que a gente falou bastante aqui, mas eu ainda acho, tô muito crente, pra usar a terminologia do episódio, de que realmente foi tipo assim, gente, falamos muito já de alienígena, muito se falou sobre alienígena na minha carreira, e agora é a hora de já colocar essas informações tudo num filme, carro correndo, trem correndo, vamos fechar essa história, que eu já falei diversas vezes a mesma coisa em vários filmes separados, e agora é hora de colocar tudo num pacote só. Acho que tem muito mais essa cara assim de vamos fechar esse tema, porque eu tenho outras coisas pra falar. No final, quando acabar toda essa correria que eu coloquei aqui, que chegar no finalmente a gente fecha o filme, não fala nada. Exatamente. Não, porque é uma sensação meio de morte, assim, também, né? Tipo assim, pô, e agora? O que tem depois disso aqui tudo, né? Mas eu acho tão engraçado, porque o Lucas até falou sobre isso, né? Falou que não ficou incomodado. A gente não vai contar, lógico. Mas, gente, é um final... O final é exatamente a mensagem. É tipo assim, ó, o filme tá escrito no cartaz, nós merecemos saber. Então é isso, agora a gente sabe. E aí? Agora é contigo. Agora é contigo, sabe? Você já sabe. O que você vai tirar disso é contigo. O filme tá o tempo inteiro falando sobre isso.
vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram o Dia D? Gostaram? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.